Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live da Comissão de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. É uma honra imensa ter recebido esse convite de poder estar aqui hoje conversando sobre os tribunais online com o professor já conhecidíssimo, reconhecidíssimo professor Flávio Pedron. Vou tentar fixar aqui, eu acho que eu já fixei o título, né? Deixa eu só ver se tá tudo ok. Vocês estão visualizando o título da live? Alguém pode me dizer, por favor? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Alguém pode me dizer se está conseguindo visualizar o título? Estou tentando aqui de qualquer maneira fixar aqui o comentário. Boa tarde a todos. Aqui aguardando o professor Flávio Pedron. Vou mandar convite para ele. Boa tarde a todos que estão aqui nos prestigiando hoje. Enorme. Já amigos queridos, alunos aqui, aguardando o professor Flávio. Boa tarde, muito obrigada pela presença de todos. É uma alegria imensa, é uma honra estar aqui representando a Comissão de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, para tratar dos tribunais online com o professor Flávio Pedron. Eu constei o título aqui, mas não estou conseguindo fixar o comentário. Jéssica, querida, que honra ter você aqui hoje. Um dos alicerces aí da comissão, né, de processo civil da OAB, o Igor. Igor, muito obrigada por todo o apoio que você tem dado aí. Estamos aqui aguardando o professor Flávio, aguardando ansiosos, que na verdade todo mundo está aqui para assistir o professor Flávio, né? O professor Flávio já está a postos. Ah, o professor Flávio já chegou. Professor Flávio, clica aí na solicitação, por favor. Ai, ótimo. Chegando, professor Flávio. Boa tarde a todos. Olá, boa Ei, tarde. maravilha! Boa tarde, professor Flávio. Como vai, Fernanda? São sempre uns segundinhos aí de ansiedade para ver se a gente consegue, né, se conectar, estar juntos aqui. Eu costumo dizer, Fernanda, que quando a gente está trabalhando com tecnologia, a tecnologia prega umas peças na gente. E não raramente, se a gente for falar mal da tecnologia, a tecnologia se vinga. Na minha fala mesmo, no Congresso da OAB de segunda, eu fui levemente boicotado pela tecnologia que resolveu impedir meu acesso ao Zoom temporariamente. Então, a tecnologia presente é o mal da Skynet, como diz o professor Dielli. Sim, eu já ia citá-lo, porque ele sempre diz, né, que todo evento de tecnologia, a tecnologia tem que nos pregar tem que nos mostrar que ela também é falha em que pese todo o nosso ânimo diante da tecnologia, né? Bom, dar boa tarde a todos que entraram agora, chegaram agora. Professor Bernardo Câmara, e a gente está muito prestigiado, professor Flávio. E aí, agradecendo o convite muito maravilhoso que eu recebi da Comissão de Processo Civil da OAB de Minas Gerais. Eu disse que nem foi um convite, foi um presente.
por poder estar aqui com o professor Flávio, que eu muito admiro, que eu sou uma grande admiradora mesmo do professor Flávio, então é um presente. Então, eu gostaria de agradecer a Comissão de Processo Civil da OAB, já parabenizando pelo congresso histórico, né, dessa semana. Então, ali, eu acho que chegaram a 12 mil inscritos, né, no congresso. Então, foi um evento grandioso, de enorme qualidade. Então, eu agradeço o convite por poder estar aqui hoje, já parabenizando por esse congresso e por todas essas iniciativas que a Comissão de Processo Civil da OAB tem feito para expandir o conhecimento, levar o conhecimento aí além fronteiras aí, sobretudo nesse momento da pandemia. Então, parabenizar a comissão. Eu estou tentando fixar o comentário aqui e eu vou só apresentar o professor Flávio. E aí, não vamos perder tempo, porque o tempo da live já é muito curto. Eu vou apresentar para que ele já possa aí nos brindar com todo o seu conhecimento. Bom, professor Flávio Pedron, para quem ainda não o conhece, é doutor e mestre em Direito pela UFMG, professor adjunto do mestrado em Direito e da graduação da Unifig, Bahia, professor adjunto da PUC Minas, graduação e pós-graduação, professor adjunto do IBMEC, chefe, editor-chefe da Revista de Direito da Faculdade Guanambi, na Bahia, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, membro da Associação Brasileira de Direito Processual e membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura, além de um grande e reconhecido advogado. Então, professor Flávio, eu vou lhe dar a palavra. Eu ainda não consegui fixar o comentário aqui, mas daqui a pouco eu consigo. Eu gostaria só de provocá-lo num primeiro momento aí, para que você possa dar início aí à sua reflexão, porque a gente fala do termo tribunais online hoje, né, um termo que está completamente em voga, né, principalmente pela questão da pandemia. Não há como a gente não mencionar o autor britânico Richard Susskind. Então, eu gostaria de provocá-lo, mas eu estou usando o termo provocação por quê? Porque Richard Susskind autor de várias obras, né, sobre tecnologia, inteligência artificial, enfim, futuro da advocacia, mas, sobretudo, né, e principalmente pela obra dos Tribunais Online, o Futuro da Justiça, de 2019, no que ele tenta trazer uma nova concepção, né, de justiça e de função jurisdicional, mas eu arrisco a dizer, e sintetizando muito a obra dele, o pensamento dele, né, nosso tempo é curto, que ele aposta bastante no mito da eficiência ali como um valor absoluto para resolver muitas das mazelas, né, que todas as funções jurisdicionais aí no mundo têm sofrido. E para isso ele propõe então a questão dos tribunais online, que é o que a gente então vai discutir hoje. Então eu gostaria de começar provocando sua reflexão nesse sentido, dando um pontapé inicial aí, sobretudo no pensamento do professor Richard Susskind. Fernanda, muito obrigado. Me permita, né, agradecer, começar, na verdade, agradecendo o convite da Comissão da OAB e por essa oportunidade magnífica, como disse uma outra live da comissão com a professora Fernanda Alvim e a ministra Carmen Lúcia, né? Vamos prosear, mineiramente, vamos prosear sobre essa questão dos tribunais online e esse presente, para mim, é um tema que muito me interessa, que muito tem me provocado reflexões e me instigado para escrever e falar sobre isso. É um tema extremamente importante, você disse muito bem, é pauta do dia, e a tecnologia casada com a pandemia parece que se amolda perfeitamente num contexto de proposição para esse tipo de iniciativa. Vide aí, né, o CNJ com a proposta do juízo 100% digital. E antes mesmo de eu cair na sua provocação, agradecer a cada um dos nossos ouvintes
que está participando aqui dessa live, seguindo aqui essa já habitualidade da comissão em trazer reflexões e discussões periodicamente aqui no canal do YouTube. Bom, quando a gente pensa na proposta do Susskind, é extremamente interessante, e aí não dá para a gente não pensar, né? Porque a gente vai ter um modelo, e ele, certamente, na obra dele, no Online Curtis, ele traz o modelo acerca do que seria, para a concepção dele, a ideia de tribunais online, e, de certa maneira, ele está também aqui como consultor de uma experiência lá na British Columbia, no Canadá, onde isso está sendo implementado, e ele sempre responde com grande entusiasmo. E a gente tem a nossa versão do juízo 100% digital, recém aqui, encaminhada pelo Conselho Nacional de Justiça, que a gente também não pode esquecer. E eu acho que a primeira observação, né, é que não são as mesmas propostas. Ponto. A proposta do CNJ, agora na gestão Fux, que parece ser uma gestão extremamente tecnológica, ela vai se afastar por N razões, em termos operacionais, da proposta do Susskind, da proposta do Tribunal de British Columbia, mas talvez tenha ambas, e eu acho que eu tomo isso como meu início de fala, um elemento comum, que é um elemento ideológico. Ou seja, não é um elemento propriamente técnico, mas é o que está por detrás, né? Tem um autor que eu conheci recentemente em termos de trabalho, que é um autor da hermenêutica, na verdade, William Desmond, que ele sempre fala que ele tem uma proposta hermenêutica do que ele chama do in-between. Ou seja, do que está entre, do que está no meio da conversa, do que está no meio do texto e que ninguém está vendo. E eu acho que talvez está na hora da gente fazer esse in-between dentro da história dos tribunais online. Ou seja, o que está por detrás, o que está nas entrelinhas que aparece. Bom, vamos começar primeiro com a propaganda. Né? Quer dizer, quando a gente pensa em tribunais online, aliás, quando a gente pensa em qualquer coisa online, a gente está imaginando, acima de tudo, modernidade, a gente está imaginando, acima de tudo, eficiência, a gente está imaginando rapidez, principalmente, e esses valores, de certa maneira, rapidez, modernidade, eficiência, são valores que parecem não compor as cores quando a gente pensa no Poder Judiciário brasileiro. Se a gente fizer aqui uma enquete com os nossos alunos ou, eventualmente, com leigo, né, a imagem do Poder Judiciário brasileiro ela é bem queimada. O Poder Judiciário é visto como uma coisa, em grande parte, atrasada, em grande parte, antiquada, pesada e, digo mais, não sou eu quem está dizendo. Se a gente pegar os dados, por exemplo, de um órgão como o Banco Mundial, bem ou mal do que está no in-between do Banco Mundial, mas ele traz alguns dos seus últimos relatórios, alguns dados bem alarmantes acerca do Poder Judiciário brasileiro. Quer dizer, nós temos, possivelmente, entre os 10 do mundo ocidental em lerdeza e em custo. Ou seja, sim, é uma coisa muito engraçada. Estatisticamente, o tempo médio de decisão dentro do Poder Judiciário brasileiro, com os dados do próprio CNJ, eles são quase 3 vezes mais do que o menos pior, que a Itália. Ou seja, é um negócio muito curioso. E mesmo assim, quer dizer, a Itália é menos pior do que o Brasil, mas o Brasil é 3 vezes pior do que a Itália. É o paradoxo da lentidão, que não se coaduna com o paradoxo de custo operacional e custo para manutenção, inclusive, dos subsídios dos magistrados no Brasil, que é basicamente também, curiosamente, né, 3 vezes maior do que a média do subsídio, por exemplo, de juízes europeus. Então, a gente tem sei lá, um hipopótamo na loja de porcelana
E essa imagem desse hipopótamo incomoda. Aliás, o hipopótamo sempre incomoda, como diria lá a versão da musiquinha, mas... não, minto, não é hipopótamo, é elefante, mas enfim, é tudo paquiderme, dá no mesmo, né? Incomoda mesmo. E dentro disso, essa imagem né, da minha metáfora, ela é um peso, ela é um fardo dentro da propaganda do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário ele já tentou vender de N formas possíveis essa eficiência, e isso não se concretiza. E agora, o cenário da pandemia tem se mostrado como um grande momento onde o Poder Judiciário parece estar muito preocupado com a sua propaganda. E, em parte, digamos assim, o Poder Judiciário brasileiro está abraçando uma propaganda de tecnologia. Então, ele diz, não, nós vamos abraçar os critérios de eficiência, nós vamos abraçar o critério da modernidade, nós vamos abraçar os critérios da agilidade, rapidez. Eu estou evitando usar o termo, talvez processual, celeridade. Né? Eu estou falando de rapidez mesmo, como conceito geral. E, dentro dessa leitura, isso é, sim, muito próximo da proposta que o Susskind está trazendo. Né? Quer dizer, ele diz, olha, se nós tivermos tribunais online, nós temos um custo mais baixo, nós temos mais eficiência, nós temos mais, de certa maneira, né, rapidez, não celeridade, mas rapidez. E dentro dessa estrutura, isso é o desejável. Né? Há um anseio populacional, de uma maneira geral, para que as estruturas do Poder Judiciário absorvam esses valores. Bom, enfim, e de certa maneira, a leitura que o Susskind está trazendo, então, traz alguns elementos para que essa eficiência sendo lida seja operacional. Né? Quer dizer, o modelo que ele propõe e o modelo que foi implementado em British Columbia é um tribunal onde há um uso, me falta uma palavra melhor, porque às vezes a palavra excessiva pode parecer crítica, mas, bom, usando já com essa advertência de bots e de camadas para que, eventualmente, a atividade decisória do tribunal venha a acontecer. Ou seja, o Susskind imagina aqui uma construção dentro da qual o jurisdicionado ele seria recebido por bots que trabalhariam com camadas tentando solucionar, eventualmente, o problema. Ele traz isso como benéfico no sentido do custo, né? Ele traz isso como benéfico do ponto de vista do que representaria um acesso à jurisdição, e não propriamente à justiça, mas um acesso à jurisdição, porque o jurisdicionado ele poderia, com um aparelho, telefone celular, por exemplo, instaurar um procedimento dentro desse modelo, e tudo isso funciona de maneira operacional, não humana, e dali decorre a sua celeridade. Daqui decorre a sua agilidade, vamos colocar dessa forma. Né? Então, a gente vai ter um conjunto de mecanismos de online dispute resolution que vão aqui tentar acomodar a pretensão e a resistência e tentar mediar essa situação para que o ato humano de decisão ele eventualmente seja a última etapa dentro dos corredores desse tribunal virtual. Né? Isso é peculiar dentro de uma linha de raciocínio, dentro de uma linha de tradição ideológica no qual o Susskind está se colocando, porque, de certa maneira, ele tem uma visão não processualista do que é o Poder Judiciário. Né? Ele tem uma visão muito mais gerencial do que é o Poder Judiciário. E, por isso mesmo, ele lança essa discussão e que me assusta um pouco quando alguns colegas do direito processual abraçam essa visão, dizendo, né, então, que isso é positivo. Ora, então vamos diminuir a atuação humana, porque, na verdade, né, e essa é uma das perguntas centrais da obra do Susskind, o tribunal seria um lugar ou o tribunal seria um serviço? Né? E de maneira muito curiosa, então ele diz, então ele não é um lugar
até porque o lugar seria um argumento meio troncho, né? Ou seja, você dizer que o tribunal é um fim em si mesmo porque ele tem que representar a partir das suas estruturas físicas. Bom, realmente, é quase uma pergunta retórica que lhe conduz à afirmação de que o Poder Judiciário, então, é um serviço. Bom, então, se ele é um serviço, como todo serviço, ele deve ser prestado da melhor forma, da forma mais rápida, da forma mais eficiente, da forma que consiga, então, atender os anseios do cliente. E daí eu entro num ponto. Né? Eu ouso discordar do professor Susskind, porque, na realidade, a minha concepção, e acho que nós somos da mesma escola, e por isso mesmo nós partilhamos disso, assim como, né, vários membros da comissão da OAB, e aí a gente pode dizer o seguinte: por que nenhuma que a jurisdição é um serviço? Ora, não. Ou seja, eu não posso reduzir a atividade jurisdicional à mera prestação de serviço, porque, na realidade, isso é uma briga antiga, que principalmente nós, processualistas mineiros, estamos travando, de certa maneira, com a dogmática tradicional do direito processual brasileiro. Né? Porque isso é muito interessante. Ainda é algo muito típico da dogmática brasileira. A dogmática estrangeira já tem os olhos abertos para uma outra concepção desde a partir da década de 70. Mas, enfim, como eu sempre digo, né, o direito brasileiro ele é meio hipster, ele é meio retrô, ele curte usar o estar e coisas do gênero. Então, ele tem essa dificuldade de se adaptar. Quer dizer, ele quer o novo, mas ele não consegue ler o que está no in-between do novo. Né? Então, quer dizer, o entre linhas escapa para ele nisso. Então, ele, bom, vai dizer, a jurisdição é um serviço, então vamos prestar esse serviço. Né? E aí eu realmente fico lendo o Susskind com a sensação de que nós estamos fazendo aqui uma McDonaldização do direito processual. Até porque há sérios problemas epistemológicos no trabalho do Susskind, realmente, entre o que é jurisdição e o que é processo. E principalmente o que é processo para nós, dentro do qual não é uma prestação jurisdicional ou uma relação jurídica. Então, Desculpe, eu posso te interromper um minuto, claro, só para não perder esse ponto, que eu acho espetacular. Essa McDonaldização que você disse, o Brasil está até bem acelerado nessa questão, me parece que até prestou uma homenagem ao Susskind, eu acho que ele pode se mudar para cá, inclusive, porque basta ver a plataforma consumidor.gov, né? É exatamente o que o Susskind fala, mas essa questão que você está dizendo, há problemas epistemológicos muito graves aí, eu diria, né? Desculpe a interrupção. Sim. São questões de base, que na realidade parece passar desapercebido para o jurista britânico. E, de fato, o João, que é um grande amigo meu, que tem aqui grandes estudos, né, e já está defendendo a dissertação dele sobre direito e tecnologia, ele falou um negócio aqui muito sério. A tecnologia ela é sedutora. A tecnologia ela é uma coisa assim, de doido. Ela tem um canto da sereia que consegue nos deixar simplesmente apaixonados. E antes que alguém me interprete mal, eu sempre digo, eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu gosto de tecnologia, exatamente, e procuro me aproximar dessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no direito, a gente tem que pensar se realmente essa tecnologia está sendo usada de maneira adequada. O que eu estou chamando de maneira adequada? Para cumprir a função do direito. Partindo do pressuposto que a função do direito aqui é garantir para nós iguais liberdades subjetivas, como diria meu querido professor Ronald Dworkin. Ou seja, direitos fundamentais para todos. E direitos fundamentais, então, eles não são brincadeira. Eles não estão aqui como moeda de troca num jogo de custo-benefício. Por que eu digo isso? Porque, querendo ou não, nas entrelinhas de um discurso de eficiência, como o perpetrado por Susskind, tem uma ideologia de teoria do direito, aquilo que o Dworkin chamaria de hipótese estética, concorrente à proposta da teoria do direito como integridade, que
volta-se para a preservação dos direitos fundamentais através da análise econômica do direito. Ou seja, não dá para falar do SUSC, não dá para falar de tribunais online, se a gente também não der aqui uma pedradazinha, me desculpem os amigos partidários, da análise econômica do direito. Né? Então, aqui a gente... Sim, não tem um arzinho aí de neoliberalismo aí no SUSC? Eu acho assim, a análise econômica do direito, ela só faz sentido se lida dentro de uma tradição neoliberal jurídica, jurídico-política, vamos colocar assim, e separá-la do neoliberalismo econômico propriamente dito, porque ela tem outras vertentes. E a proposta de um paradigma neoliberal que concorre com uma proposta do que, por exemplo, outros autores chamariam de um paradigma de um constitutional state, ou de um Estado democrático de direito. De um paradigma que tem que compreender que direitos fundamentais são fins em si mesmos e, por isso, não estão no jogo do custo-benefício. Por que eu coloco isso? Porque a gente tem que perceber que a jurisdição, e aí a gente já entra num ponto extremamente importante, não é um serviço. Como? Eu disse isso lá atrás, mas eu acho que eu preciso esclarecer isso para os nossos interlocutores. Né? Primeiro, né, acima de tudo, nós estamos diante da atuação institucional. E a atuação institucional ela só pode se dar se mediada por legitimidade. E o que garante a condição de legitimidade é uma racionalidade democrática. O grave problema da gente pensar a estruturação dos tribunais online perpassa exatamente, primeiro, em imaginar uma possibilidade de exclusão. Imaginar uma possibilidade de pessoas que, de maneira absolutamente equivocada e contra um senso comum enviesado, na verdade, tem ojeriza por tecnologia, tem dificuldade por tecnologia. Não é de agora, mas eu acho que, em termos, né, geracionais, a adaptabilidade tecnológica, ela cresce. Ela cresce. Eu vejo minha filha, com quase 2 anos, ela tem uma desenvoltura tecnológica maior do que a minha, por exemplo. E eu não sou um dinossauro dentro da discussão tecnológica, mas todos nós temos algum tipo de problemas com a tecnologia. E aí, quem tem algum tipo de problema vai ficar excluído? Vai ser excluído? É o problema da análise econômica ou do neoliberalismo. São baixas aceitáveis para o progresso da humanidade, entre aspas. E isso é muito sério, porque se a gente não entender que a democracia é um projeto coletivo, não tem baixa. Ou seja, ninguém pode ficar de fora desse barco. A gente até estava conversando, né, Flávio, de um caso que aconteceu essa semana, ou semana passada, no TJ em São Paulo, né, daquele desembargador que está sofrendo ali um processo administrativo disciplinar em razão de metas de produtividade, né, de critério ali quantitativo. Até vou deixar você falar melhor, porque ele não se utiliza computador, ele ainda redige à mão suas decisões, e aí elas têm que ser digitadas, e isso estaria, então, aumentando o tempo ali para a produção das decisões, e aí ele está sofrendo um processo administrativo disciplinar em razão disso. Exatamente. Quer dizer, olha que coisa paradoxal. Né? É o mito da eficiência, e o mito da eficiência ele é entendido como o mito da capacidade de gerar respostas rápidas. Não certas. Rápidas. Ou seja, ninguém está avaliando o índice de eventual reforma das decisões que ele está proferindo. Da qualidade das decisões. Exato, da substância. Ou seja, o problema é o jogo contra o relógio. E quando a gente lida com tecnologia, eu sempre tenho a impressão de que, de certa maneira, nós estamos sofrendo de um complexo da lebre do livro do Alice no País das Maravilhas. Nós estamos sempre atrasados, porque a tecnologia imprime uma nova concepção de tempo. Nós ficamos mais impacientes e, consequentemente, a gente passa a exigir respostas rápidas.
Mas, novamente, respostas rápidas nem sempre representam respostas corretas. Ou seja, o tribunal quer que ele decida. Bom, como? Joga Quer pra que ele frente. decida rápido, com um número maior de decisões, não importando a qualidade destas decisões. Exato. O tribunal nunca vai produzir um procedimento administrativo para apurar, eventualmente, um magistrado que tem um alto índice de reformabilidade das suas decisões. E isso, para mim, é paradoxal. Ou seja, são eleições de valores para ler a realidade a partir de um determinado prisma. Ou seja, nós estamos escolhendo esses valores para funcionar como lentes. O grande problema é que, dado o fato de que nós somos seres humanos e nós não temos uma capacidade cognitiva ilimitada, se eu escolho determinadas lentes, eu me torno cego, míope, para outras lentes, para outras possibilidades de visão. E aí é o ponto. Ou seja, nós estamos buscando modificar a imagem do Poder Judiciário não como um Poder Judiciário. Flávio? Vocês estão me vendo? Será que travou aqui também? Oi, Fernanda? Flávio, oi. Oi. Tô te Eu não sei. ouvindo. Fui eu que congelei? Acho que sim, mas está tudo ótimo. Continua. Esquece isso. Não. Tecnologia está nos. A gente está aqui, ó. Começamos a falar os problemas, ela está nos pregando peça. Fica tranquilo. Exato. É a Skynet monitorando, eventualmente, a nossa conversa. Mas, enfim. É o robô de inteligência artificial que está detectando, aí o algoritmo está detectando que a gente não está falando muito bem. Vamos lá. Exato. Desculpa, CNJ, não é bem isso. Susskind não é isso. Não derruba a conexão, não, cara. Eu gosto dos seus livros. Eu continuo comprando e lendo. Pode deixar. E faço propaganda. Afinal de contas, a gente tem que ler até para criticar, né? O grande ponto é que o raciocínio, né? Quando a gente pensa esse modelo online, na versão... Oi? Travei de novo? Acho que sim. Oi. Fernanda, travei? Não, só deu uma congeladinha, vamos lá. Não, já voltou. Eu acho que assim, a gente tem que pensar, então, que ele propõe um projeto e dentro desse projeto ele dá agilidade retirando os elementos humanos. Então, é através da inserção de robôs que o procedimento online ganha dinamicidade. Tá. E o caso brasileiro, do juízo 100% digital? Né? Uma coisa interessante, e nesse aspecto, eu acho uma coisa muito interessante. Quer dizer, apesar das pessoas, muitas vezes, terem uma certa, eu não vou dizer preconceito, nem tampouco resistência, mas aceitação para a ideia da teoria dos negócios jurídicos processuais, e aqui, meu queridíssimo Guilherme Lage, que é um grande pesquisador do tema, fez uma palestra maravilhosa exatamente nesse ponto, né? Quem não assistiu o congresso, vale a pena assistir todas as palestras, mas, enfim, deixa eu resgatar essa fala do professor Guilherme Lage aqui. O juízo 100% digital ele entra como um grande protocolo institucional. Ele entra como um grande negócio jurídico. Nesse aspecto, ele entra com um plus frente à proposta do Susskind. Ou seja, porque lá não é uma opção. Ou seja, o Tribunal de British Columbia só trabalha dessa forma. E aí, eventualmente, o jurisdicionado ele não tem alternativas a não ser se submeter a essa construção 100% digital. E, aqui não, caso, né? Aqui vai não. ser facultativo, né? Exato. Quer dizer, há necessidade de um negócio, um protocolo, ser consequentemente pactuado para que esse modelo ele seja implementado. Qual é o ponto? Né? Quer dizer, até o presente cenário, dentro daquilo que está sendo apresentado pelo CNJ para nós, né, eu não tenho essas camadas de bots. Então, ele ainda é digital enquanto plataforma.
mas ele ainda é operacionalmente feito por seres humanos. Ou seja, o que nós estamos fazendo, na realidade, é trazer a plataforma do processo eletrônico e um acordo sobre a realização das audiências, sustentações orais e, eventualmente, despachos 100% digitais. Tá. Só para quem não sabe, até o João mencionou ali, foi a resolução 345, agora de 9 de outubro de 2020 do CNJ, que então implementou o juízo 100% digital como uma das metas ali do ministro Luiz Fux, que tomou posse como presidente do STF em setembro. Então, rapidamente, já no dia 9 de outubro, entrou em vigor a resolução 345, trazendo aí o juízo 100% digital, que o professor Flávio está mencionando. Exatamente, Fernanda. E aí, dentro dessa proposta do Fux, o que nós vamos assistir é exatamente a substituição dos espaços em que há esse encontro, esse contato humano por atos 100% digital. Bom, num primeiro momento, a gente poderia dizer, olha, que coisa boa, eu vou perder, na verdade, eu não vou perder tempo com deslocamentos, eu não vou perder tempo com audiência, eu não vou perder tempo na fila de espera da sustentação oral, eu não vou ter que ficar lá na sala aguardando a minha vez na fila, porque eu posso estar assistindo isso de um monitor e continuar fazendo todas as minhas coisas até que eventualmente me chamem. Né? Bacana, interessante. Mas o grande problema é que a experiência da pandemia tem mostrado para nós que, de uma maneira muito perversa, essa tecnologia ela tem produzido distâncias. Ela tem produzido problemas de comunicação. Né? A comissão já fez diversas lives e publicações, por exemplo, chamando a atenção para as audiências remotas que nós estamos vivenciando e os problemas que essas audiências remotas têm trazido para a nossa vida. Primeiro, por um problema de falta de qualidade de sinal. Ou seja, eu já fui tesourado 3 vezes ou 4 já, nessa fala nossa aqui de 30 minutos. Ou seja, a qualidade e a estabilidade do sinal não nos permite muita coisa. E, atenção, e olha que ainda somos privilegiados, né? Ainda exato, temos uma certa a minha internet de ter uma conexão aqui, melhor. Exatamente, quer dizer, eu estou no meu escritório, eu estou com a conexão banda larga, fibra ótica, enfim. E o colega advogado que está no interior, ou seja, como é que ele vai lidar com essa situação de instabilidade de conexão e como é que, eventualmente, ele vai conseguir demonstrar esses problemas de conexão? Porque isso é uma questão prática muito grande e que nos provoca desafios, exatamente. Aqui, ó, Flávio, só para não passar aqui, a Gisele, nossa querida amiga, trouxe aqui um dado que lá no Sul já tem juiz suspendendo o processo quando o autor da ação não submeteu o conflito à plataforma do consumidor.gov. Olha, veja só, suspendendo o processo. Quer dizer, isso é uma doideira. E bom, né, a Isadora Werneck tem um trabalho muito bacana publicado naquela obra coletiva organizada pelo professor Dielli, exatamente dessa confusão, ou seja, de alegar que a não submissão a um bot, a uma plataforma que não faz parte da estrutura jurisdicional, representaria um elemento que retiraria o interesse processual do litigante. Quer dizer, é uma subversão da própria teoria do processo quando esse tipo de comportamento ele está sendo feito. É claro que a gente tem aqui uma questão também nas entrelinhas muito, muito curiosa, né? Que eu costumo sempre chamar a atenção dos meus alunos. A gente diz, isso se tornou um lugar comum. O poder judiciário é moroso, o poder judiciário é lento, o acesso à justiça não é realmente efetivado, enfim. E que o poder judiciário tem crise. O professor Alexandre Freire tem, né, na tese de doutorado dele, por exemplo, uma discussão muito interessante, onde ele diz o seguinte, mas peraí, gente, o poder judiciário do Brasil sempre falou que está em crise. Desde a história, ou seja, desde quando nós nos tornamos república,
Ministros do Supremo Tribunal Federal sempre disseram, olha, não dá para trabalhar assim, não dá para trabalhar assim. Desculpa, Flávio, vou ter que te interromper, mas você está sendo muito modesto. Em que pese a tese de doutorado do professor Alexandre Freire, dos seus primeiros escritos que eu li, estudei, que me influenciou para toda a vida acadêmica, foi a sua obra, né, em coautoria com o professor Bernardo Fernandes, Processo Judiciário em Crise, de 2008, não é isso? Então, você já vinha, né, denunciando aí também essa eterna crise do Poder Judiciário. Então, quer dizer, a crise se tornou um discurso de senso comum. Quer dizer, é muito fácil, né? É muito fácil. Se tornou uma justificativa, né? Então, o Poder Judiciário está em crise, vamos trazer aí a tecnologia para fazer milagres e salvar essa crise. Exato. O que é uma coisa muito curiosa, primeiro, que é o que eu sempre me pergunto, será que o Poder Judiciário quer sanar a crise? Porque tem um ponto. A manutenção da crise representa a manutenção de estado de evidência. O Poder Judiciário está na boca da mídia, não tem um telejornal que não se preocupe em fazer uma informação, uma notícia sobre o que está acontecendo. Mas, de novo, né? Eles estão na mídia o tempo todo no critério quantitativo, né? Porque no qualitativo eles estão na mídia o tempo todo negativamente. Sim, né? Mas tem um ponto também curioso, porque o discurso da crise gera o discurso que motiva a liberação, inclusive, de verbas, para que esse Poder Judiciário se modernize. Então, ele tem um acesso orçamentário muito curioso, se a gente for pensar, muito conveniente. Ora, vocês querem que eu solucione a crise não vai ser solucionada de maneira gratuita. Precisamos de dinheiro, precisamos de orçamento para isso. E basta olhar. Tá aí a análise econômica de novo, né? Mais uma vez. E em momento nenhum a gente pensa em termos de condições de gerenciamento processual. Porque, na verdade, a crise do Poder Judiciário é uma crise muito mais profunda. É uma crise de gerenciamento, é uma crise de autocompreensão do seu próprio papel, que, mais uma vez, se imagina como um mero serviço e não como um locus de debate democrático. E aqui vem o grave problema. Quer dizer, aqui vem toda uma construção que não passa no discurso tradicional, ou pelo menos no discurso de senso comum. Quer dizer, até que ponto há um gerenciamento adequado dentro do Poder Judiciário? Quer dizer, eu tenho um aluno do mestrado, magistrado, que, na verdade, está fazendo um trabalho com implementação empírica, por exemplo, de um rigor das decisões de saneamento. E o impacto que uma melhoria da qualidade de uma decisão de saneamento pode produzir no tempo de aceleração da produção de um provimento, de uma sentença, por exemplo, ou, por exemplo, de um controle adequado da petição inicial. Porque o CNJ mostra para nós que, infelizmente, nós temos uma quantidade muito grande de petições iniciais absolutamente desestruturadas e desarticuladas. E que, na grande maioria das vezes, se essa primeira leitura ela fosse feita pelo magistrado, acabaria com pelo menos uma emenda. Não vamos dizer aqui aplicar o indeferimento da petição inicial, vamos pela regra de primazia do mérito, mas pelo menos vamos ofertar uma emenda para essa situação. Eu conversava, por exemplo, numa live com o professor Daniel Neves, a respeito de um caso curioso que nós tivemos aqui no escritório, onde a colega advogada, né, nós estávamos pela parte ré, mas a colega advogada, ela imprimiu e digitalizou a petição inicial. Mas parece que ela tinha uma impressora frente e verso, mas o scanner era só frente. E aí, consequentemente, a petição inicial tinha 12 páginas só de páginas ímpares. E de uma maneira muito curiosa, o pedido da petição inicial estava lá na página de número 10. Ou seja, não veio. Não veio. Nós fomos citados. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a magistrada do caso para dizer, olha, tem um problema. Nós fomos citados para comparecer a uma audiência de conciliação, mas eu não sei nem qual é a lide. Eu não sei qual é o pedido. Quer dizer, como é que nós vamos conciliar? E a juíza, quando ela foi me atender, ela riu e falou o seguinte, doutor,
você está rindo da minha cara, né? Porque é óbvio, se a petição só tivesse as páginas ímpares, eu teria visto. Eu falei, excelência, ela está impressa aqui, mas a senhora pode consultar no sistema. E a senhora vai ver que só tem as páginas ímpares. E aí? Ou seja, eu tenho metade de uma petição inicial. Metade de uma petição inicial. Como é que eu vou produzir qualquer tipo de discussão com a minha cliente sobre qualquer preparação para uma audiência de conciliação sem minimamente saber qual é o objeto da lide? Bom, são problemas que a atividade jurisdicional dá, mas, bom, aí a juíza deu aquele sorriso amarelo, dizendo assim, mas a gente tem tanto processo, né? Passou batido, desculpa. Mas, infelizmente, Fernanda, isso acontece. E casos, é claro, isso é uma coisa bem esdrúxula, bem caricata, bem extremista, mas problemas... Mas acontece. Exato. Mas acontece, né? Quer dizer, o Guilherme Leroy, aqui, grande abraço, meu caro, está fazendo. Qual foi a conduta da juíza? Determinar o cancelamento da audiência de conciliação e determinar a emenda da inicial? Não, Guilherme. Ela virou e falou assim, doutor, põe isso em preliminar, então, mas vamos fazer a conciliação? Deixa a audiência acontecer, vai que vocês acertam. Você vai ouvir da boca da cliente o que é que ela quer. Então, deixa a autora falar. Você não entendeu nem qual é o conflito, qual é a lide, os pontos controversos. Exatamente, Fernanda. Exatamente. Quer dizer, esse é o nível, Guilherme. Tá, Leroy? Ao invés da gente fazer, nós fizemos o quê? Nós deixamos correr. E isso é um problema de gerenciamento. Isso é um absurdo, mas outro caso. Nós tivemos um procedimento em que um dos réus, eu estava por um dos litisconsortes passivos, ele faleceu no procedimento. Bom, a parte autora juntou a certidão de óbito. Ela falou, excelência, tem uma IJ marcada. Espera aí, artigo 313. Ocorreu a morte da parte. Direito é disponível. Vamos ter que chamar os herdeiros para habilitação. Habilitação, né? Inventário. Habilitação. Para. Juíza passou batido. Eu atravessei uma petição falando aqui, por favor, excelência, morreu. Como que nós vamos fazer o IJ? Porque, inclusive, o autor tinha pedido depoimento pessoal do réu. Passou batido. Bom, vamos para a audiência. Enfim, né? Depois de eu falar diversas vezes, falei, excelência, excelência. Sem habilitação? Sem habilitação. Bom, abrimos a audiência, Fernanda. Qual foi a primeira pergunta da juíza? Ué, cadê o outro réu? Ele foi intimado, não foi? Para prestar depoimento? Então nós vamos aplicar a confissão. Eu falei, excelência, ele morreu. Ainda bem que ele não veio, porque se viesse, era um Walking Dead. Eu juro que eu saía correndo. Realmente, se ele tivesse aqui, ou sei lá, uma manifestação fantasmagórica, ora, eu saía correndo. Aí aquela situação... Ô, Flávio, mas nem isso a tecnologia consegue resolver, nem a tecnologia não vai resolver. Esse é o grande ponto. Ou seja, no nosso caso, já que a gente está trabalhando com essas interferências humanas, essas interferências humanas, na verdade, não estão solucionando o principal problema e o principal gargalo do Poder Judiciário. A maioria acha que é excesso de demanda. E aí voltamos também para aquele lugar comum. Não. O que a gente tem que fazer é restringir o acesso, que é o que esse juiz do Sul, como a Giza está colocando, né? Vamos criar barreiras e obstáculos para que, eventualmente, ele consiga postular. Não, não é isso. Porque o problema não é o número de litigantes, até porque é uma questão muito lógica, gente. O processo tem que ser visto como um lugar em que impera uma racionalidade, e uma racionalidade comunicativa. Se eu não impedir as pessoas de expressarem juízo, trazendo as suas dores, vamos usar aqui uma palavra da moda, elas vão resolver fora da estruturação jurídica, fora da racionalidade democrática.
Ora, aí a gente volta a um Game of Ô, Thrones. Flávio, Voltamos aqui a um duelo. eu quero Oi. aproveitar aqui, desculpa te interromper, mas nosso tempo daqui a pouco está terminando. Mas eu não posso deixar de falar, até a professora Cristiane Iwakura, que está aqui, que tem uma obra referência sobre interoperabilidade, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que tem tudo a ver com os tribunais online, porque como é que a gente vai passar tudo agora, toda a jurisdição, passar a ser online, juízo 100% digital, mas eu gostaria imensamente que você falasse um pouquinho desses últimos ataques cibernéticos que ocorreram no STJ, no TSE agora, as eleições. Gostaria muito que você falasse um pouquinho. Claro, Fernanda. Um grande abraço para a professora Cristiane. Bom, aqui também ocorre esse fenômeno interessante, né? Quando a gente migra para a plataforma digital, quando a gente migra para esse modelo de procedimento eletrônico, foi vendido para nós também esse mito da segurança. Foi vendido para nós esse mito da intangibilidade, de uma condição blindada, e que a gente, nesses últimos eventos, conseguiu perceber muito bem a fragilidade. Uma coisa de toda pessoa que lida com tecnologia sabe, não existe sistema blindado, não existe sistema 100% seguro. Ou seja, é intrínseco à tecnologia a possibilidade de falhas. As pessoas, infelizmente, apostam muito na crença de que a tecnologia consegue resolver todas as mazelas e que supostamente, então, nos preservaria desse tipo de falhas. E aí ocorre um fenômeno muito doido. Quer dizer, eu nunca imaginei realmente ter que, por exemplo, né, quando a gente dá aula de procedimentos especiais, quando a gente fala de reconstituição de autos, os alunos olham e falam assim, professor, mas isso acabou. Agora com o procedimento eletrônico, não, isso aqui vai caducar em Isso algum aconteceu tempo. comigo semana passada, eu dando procedimento especial restauração de autos, eles falam, como assim restaurar autos agora? Tudo eletrônico. Exatamente. Quer dizer, mais uma vez, esse discurso tecnológico, ele é muito curioso, porque aí o aluno pensa, não, isso é bobagem, isso não vai acontecer. Isso vai ser letra morta dentro de algum tempo. Não, talvez não. Quer dizer, talvez a gente tenha que pensar no procedimento de restauração de autos eletrônicos. Quer dizer, é um elemento absolutamente paradoxal. E isso é realidade. Ou seja, a tecnologia, ela traz a falibilidade. Ela vende essa capa, mas, na verdade, isso é uma mera ilusão. A gente vive essa Basta ilusão. lembrar a questão do backup, né, do STJ. Exato. Quer dizer, o plano B, na verdade, também sofreu ataques, quer dizer, e aí a coisa fica muito complicada. E olha que infelizmente, quer dizer, nosso tempo vai acabar sem que quando a gente fale sobre tribunais online, a gente entre no problema, que talvez seja o grave problema, a decisão automática, né? A decisão com máquinas também. Eu falo que isso às vezes me tira o sono, me incomoda propriamente a gente pensar. Quer dizer, vivemos um momento em que, de certa maneira, mecanismos para essa facilitação decisória, para a construção desse provimento jurisdicional, também estão sendo vendidos como coisas positivas e supostamente, né, eficientes, rápidas e com um índice menor de erro. E eu não consigo entender propriamente onde é que essa perspectiva do índice menor de erro ela se encaixa no meio desse paradoxo todo. Não, e aí Porque, seria maravilhoso, não vai dar nosso tempo hoje, mas numa outra live que você pudesse dizer, porque imagine, robôs de inteligência artificial proferindo decisões, tomando decisões, e a questão dos vieses, né? Dos vieses cognitivos, você é um exato, quer grande dizer, especialista também. bondade sua, Fernanda, na verdade, bondade sua. Eu sou apenas um estudioso. Eu continuo pesquisando, eu continuo lendo e eu continuo aprendendo, porque esse é um terreno imenso, na verdade. Esse é um terreno gigante. Mas que é uma coisa que a gente não pode deixar de cutucar, né? Ou seja, a gente não pode deixar de se incomodar com a possibilidade de máquinas ou supostamente
máquinas decidirem como é que se quer colocar, porque a gente tem aquele problema, que é o paradoxo. Né? Se, por exemplo, Platão, lá na República, falava que a gente tinha que se perguntar quem vigia o vigia, temos que nos perguntar hoje quem programa o programador. Porque isso impacta no resultado e na qualidade de eventuais decisões que, eventualmente, nós vamos ser submetidos. Porque, mais uma vez, e aí, para a gente caminhar aqui, por conta do apressado, para um ponto de conclusão, é que a gente tem que pensar que a estrutura processual ela não é apenas unilateral. Ou seja, não é o judiciário que tem que me dar respostas. As respostas são construídas, para isso existe exatamente a figura do princípio do contraditório. É condição sine qua non do princípio democrático o princípio do contraditório, o respeito ao devido processo legal, com todo o seu emaranhado de princípios que o compõem. E talvez, né, nossa escola bata tanto na ideia de um universo juricêntrico, dentro de um universo em que o juiz ainda seja visto por uma teoria geral como um rei-sol, e que, consequentemente, tudo orbita. Não, o processo não tem órbitas, não tem sóis, não tem aqui astros-reis. Todos somos extremamente importantes nos papéis que nós devemos desempenhar dentro do universo procedimental. E aí, nessa lógica da nossa escola, desculpa, mas eu tinha que falar que foi o que você falou anteriormente. Como que vai dar para a gente aplicar, como vai se dar aplicabilidade a essa teoria do Susskind com o tribunal como serviço, o jurisdicionado como consumidor? Então, continua lá o juiz, o magistrado como rei-sol, como você bem está dizendo. Exato. E é isso que mais me apavora. Na verdade, é isso que mais me apavora. É o ponto, é o calcanhar de Aquiles de todas essas propostas, não conceber uma teoria do processo e uma teoria da jurisdição que leve a sério o princípio do contraditório, que entenda que as decisões não são frutos de uma consciência unilateral, ou como diria o meu querido Lenny Streck, solipsista, mas é uma cooperação de trabalho, como vai dizer a tese do meu querido irmão Jerry Nunes. Somos uma cooperação de trabalho. E mais, né, o processo é necessariamente uma dinâmica comunicativa de um jogo de dar e exigir razões do meu interlocutor. Razões que vão ser avaliadas e que tem que passar por um crivo de uma fundamentação substancial. Num ciclo adequada de legitimidade democrática. Não é isso? E não de custo-benefício. Aí é o grave problema. Mas você quer uma jurisdição rápida, você tem que aceitar o efeito colateral da mitigação do princípio do contraditório. Quer dizer, isso me parece mais ou menos o discurso de algumas companhias aéreas. Né? Mas você quer um voo low cost, então você tem que aceitar que você chegue e a mala não. Ora, não. Ou seja, eu quero a qualidade no caso, prestação do serviço lá, mas aqui a integridade da legitimidade desse direito que está sendo construído dentro do espaço processualizado. Flávio, eu vou ter que te interromper, que o nosso tempo vai encerrar, e eu não me perdoaria se eu terminasse sem antes falar da sua última obra, que eu recomendo a todo mundo. Primeiro que hoje eu desenterrei ali o Poder Judiciário em crise de 2008, mas é porque foi muito, muito importante para mim. E eu queria recomendar a sua obra desse ano, que foi publicada pela Editora Conhecimento, Mutação Constitucional, História e Crítica do Conceito. Mas, gente, essa obra é uma pérola. Nessa obra, professor Flávio, juntamente com o professor João Paulo Soares e Silva, fizeram uma espécie de pesquisa empírica mostrando todos os casos, 100% em que o STF declarou a ocorrência de mutações constitucionais, analisando-as. Então, essa obra é uma pérola imperdível. Eu recomendo muito e não poderia deixar essa live terminar sem falar da questão dessa obra que o professor Flávio está lançando junto com o professor João Paulo Soares e Silva. Eu queria te dar a palavra para agradecer, professor Flávio, aí, de se despedir. Fernanda, bom, primeiro, muito obrigado a você e à comissão por essa oportunidade de interlocução. Que venham outras, que venham a discussão sobre decisões por robôs. Eu me coloco sempre aberto
para essa possibilidade de fazermos essa parte 2 da live aqui. Agradecer à comissão pela oportunidade. Eu sou um escravo da comissão. O que a comissão me chama, eu imediatamente aceito de pronto. Agradecer a cada um dos nossos amigos, alunos, advogados, colegas, enfim, profissionais do direito, que tiraram um pouco do seu tempo para poder vir conversar conosco e participar desse debate. Fernanda, foi um grande prazer. Eu também sou fã do seu trabalho, das suas pesquisas, então, para mim, isso foi uma oportunidade ímpar. Sou muito grato. Eu quero muito agradecer a Comissão de Processo Civil da OAB Minas Gerais. Repetir mais uma vez que esse não foi um convite, foi um presente que eu tomo como uma intimação, na verdade. Eu sou muito fã do professor Flávio Pedron, recomendo a leitura dos seus textos, das suas obras, que são referência, fruto de trabalho, pesquisa muito sérios. Então, agradecer imensamente a presença de todos que nos prestigiaram aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávio. Beijo, pessoal. Prazerão. Obrigada. Abração, Fernanda. Abração a todos.